Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator e hoje, mais uma pessoa, gente finíssima. É o irmão de Yoshio, que é o presidente, o atual presidente da Federação Pernambucana de Xadrez. Ele não está na federação, mas com certeza deve dar orientações, dicas aí para o irmão. É o Ricardo Hiroshi, tá? Da família Hiramine. Hiramine ou Hiramine? É Hiramine. Hiramine, nenhuma nem outra não Isso. acerta, Picatu é fogo. Uhum. Então, me desculpa aí, vou chamar do Ricardo Hiroshi. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo aí. Em público, eu quero deixar aqui o meu agradecimento pela sua atenção, pelo seu carinho e pela sua disponibilidade. Está fazendo mestrado aí de engenharia, joga xadrez, gosta de xadrez, então é uma pessoa que sabe balancear bem compromisso, esporte e está balanceando mais uma vez na sua disponibilidade para contar um pouco da sua história, porque muitos ainda não conhecem, mas é bem interessante. E hoje a gente tem uma novidade que é, a gente agora vai, em cada entrevista, vai estar pedindo para as pessoas mostrar uma partida que não precisa ser uma partida fenomenal, mas uma partida que a pessoa gosta, o que aconteceu, e a gente vai conhecer um pouco ele também no jogo, ok? Então, Hiroshi, muito obrigado pelo carinho, o respeito, e se apresente primeiro para eu depois começar a fazer aquelas perguntas iniciais, como tudo Uhum. começou o xadrez para você. Então, tá com você o lance e a voz é sua. Então, cumprimentar a todos que estão assistindo aí o canal do professor Piscator. Quando ele fez o convite, né, eu disse que era uma honra estar participando aqui, né, vendo já tantos nomes do xadrez aqui de Pernambuco, do xadrez nacional, né, grandes mestres, pessoas que já fizeram um grande trabalho há muito tempo, né, e tá aqui podendo compartilhar aqui também minha história, um pouco da minha experiência, é um prazer, né. Meu nome é Ricardo Hiroshi Ferreira Hiramine, né, como o professor falou, sou irmão, né, do Yoshio, do atual presidente da Federação Pernambucana de Xadrez. Eu faço mestrado, né, em engenharia elétrica, né, sou formado em engenharia eletrônica e apaixonado pelo xadrez, né. Ótimo, ótimo. O Hiroshi, eita, Hiroshi, é, como foi esse seu início? Foi os dois aprendendo, você e seu irmão ao mesmo tempo? Ou um aprendeu primeiro, depois foi o outro? Quem ensinou? Alguém, um do outro, ensinou um para o outro? Ou foi o pai, ou foi um parente? Conta esse início aí, como é que foi? Aprendeu rápido, não aprendeu, não gostou, porque demorava muito? Como é que é? Uhum. Conta aí um pouco. O início do início foi meu pai, ele ensinou a mim e a meu irmão, foi Ao mesmo acho que no tempo. mesmo dia mesmo, foi ao mesmo tempo. Que A gente legal. era criança ainda. A diferença de idade é 2 anos, né? E o Shio é 2 anos mais velho que eu. Então acho que eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos por aí, ele uns 8, 9, por volta disso. E meu pai ia comprar um xadrez e ensinou a gente, né, a jogar. A gente gostava, sempre gostava de jogos, dessas coisas. E é bom porque já tinha outra pessoa com quem jogar, né? É Então a gente verdade. passava o dia jogando, tudo, eu adorava, desde cedo aí. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou agora uma coisa que já despertou uma curiosidade nossa e eu acho que os pais vão gostar dessa pergunta. Quer dizer que vocês já tinham um hábito em casa de jogar esses jogos de estratégia, de tabuleiro. Então, eu acredito que seu pai entendia que era importante isso para desenvolver a mente e tudo, né? Fala um pouco aí esse hábito aí que você disse, ó, a gente já tinha o hábito de jogar. Fala um pouco mais sobre isso para a gente entender. A gente sempre gostou, assim, desse tipo de jogo. O pai sempre incentivou, né, os pais. Os pais sempre tinham esse tipo de jogo de tabuleiro mesmo, banco imobiliário, UOL, Ah, legal. esse tipo Joguei de jogos de muito ó, joguei. estratégia, né? É. A gente sempre gostou e sempre foi incentivado também, né? A gente sabe que esses jogos, além de ter essa diversão, né, eles ensinam, né, a criança É. a ver a questão das regras, da competição,
de estratégia, tudo, e isso acho que ajuda, né, bastante assim no desenvolvimento, né? Com certeza, com certeza. E é bom porque os 3 jogos são bem interessantes. É o Banco Imobiliário para aprender a não gastar muito dinheiro nem É perder. verdade, educação financeira, né, desde O cedo. O, não pela questão da guerra, mas para você conhecer os países, os formatos, né? Aquelas coisas, parte de geografia. E o xadrez como o rei dos jogos aí, né? E aí, como é que Com foi? Aí certeza. vocês aprenderam e aí vocês jogavam mais com o pai ou jogava mais entre vocês? E quando jogava, se arengava, não arengava? Porque quando é pequeno, há uma tendência de tudo que for feito em dupla, há uma tendência de atrito, porque você está novo e aí um quer ser mais do que o outro, e até um elemento competitivo bom, porque um instiga o outro para querer melhorar. Ou não, basicamente era um jogo mais tranquilo, era uma coisa que vocês ainda não era tão competitivo. Como é que foi isso aí? Assim, a gente sempre foi muito parceiro, sabe? E Ah, tá. aí jogava junto, nunca teve essa briga, discussão de jogar no xadrez, não. Ser A muito gente costumava competitivo, jogar né? muito, apesar de sempre querer ganhar do outro, né? Mas a gente jogava muito entre si. Com meu pai, eu lembro, no início a gente jogava, né? Assim que aprendeu, quando era criança jogava. Depois já deixou de jogar com ele, né? Hoje em dia, assim, no nível técnico que a gente tem, meu pai, ele nunca foi um jogador assim que se aprofundou no xadrez, né? Ele Entendi. simplesmente sabia as regras e passou pra gente, né? Quer dizer, o que Mas ele depois, quando a soube gente já foi era se um bom desenvolvendo, a básico gente para vocês não... começarem, né? Isso foi. Já E, foi e como foi aí o motivador. primeiro livro aí, o seu primeiro livro, e o primeiro livro que lhe encantou, ou pelo menos o primeiro livro que você conseguiu ver que tinha aprendizado, como é que foi? Como foi, como era o nome e como foi isso aí? Então, a gente aprendeu a jogar desde criança, mas era simplesmente aquele jogo de mexer as peças, Empurrar a peça, né? de empurrar a peça, exatamente, aquele muito intuitivo e daquele jeito. Quando o Yoshio ele entrou primeiro na escola técnica, né, o atual IFPE, Ah, tá. aí que foi que começou a se aprofundar no xadrez, que tinha o professor Kenyon, né, que também já Grande participou aqui Kenyon. Já foi entrevista aqui entrevistado no por nós. canal. Isso. E lá tinha a turma lá que jogava xadrez, né? E o professor Kenyo que dava aula. E Yoshio, ele entrou lá, começou no xadrez, acho que foi em 2008. Acho que foi isso, 2008. E na época eu estava na oitava série, na atual nono ano, que ainda não era no... Eu ainda não estava na escola técnica, né? E naquela época ele começou a ter aula de xadrez com o professor Kenyon e aprender, né, com o pessoal lá alguns conceitos, né, que a gente vai se aprofundando, né? No início aquela questão de dominar o centro, desenvolver as peças, que a gente não tinha noção nada disso. Mas quando ele chegava, aprendia isso na escola técnica e chegava em casa para jogar comigo, Você sentiu que ele estava mais forte, né? aí ele dizia, ele começava a passar para mim, dizia, tem que dominar o Ah, que centro, tal, não sei o quê. legal! E eu Parabéns, falava, não tem Yoshio. nada disso não tem nada disso, vamos jogar. Não quero saber disso não, vamos jogar. E ele começava a ganhar mais, eu fiquei, peraí, Rapaz, eu tenho que ouvir o alguma irmão, coisa né? está acontecendo. Porque ele sempre foi equilibrado, assim, a gente, e depois ele começou a ganhar, eu disse, peraí, sim, me conta aí o que tu tá aprendendo. Peraí, deixa eu pegar o papel e a caneta aqui para anotar, né? Foi. Que massa, E que ele massa. começou, o que ele ia aprendendo, ele ia me passando, né? E depois ele foi, né, se aprofundando mais, aí começou a gente ver realmente a questão de livros, tudo. E eu lembro de um livro que era do professor Kenyon, que ele levou lá para casa, que era um livro que falava sobre todos os campeões mundiais da história. Ah, Né? eu sei qual é. É um livro que falava todos Se- os campeões mundiais e era em português o livro. Eu sei qual é. Eu vou lhe dizer qual é. Agora eu não lembro como é o nome exato do... É 400 conselhos de xadrez. Exatamente, esse Entendeu? mesmo. Eu Exatamente, tenho professor. ele aqui. Que no final tem umas frases, tem Isso, é esse poesia. mesmo. Aí cada página tem
tem um resumo da vida do campeão do mundo, aí tem algumas Tem partidas, partidas, piadas, situações Uhum. cômicas, tal. Ah, rapaz, esse livro é bom. Ah, é Ele é muito feito bom. por espanhol, é da editora Arte Média, tá? Uhum. Mas é muito bom. Rapaz, Kenio já deu um bom livro aí, viu? Que ele Ah, abrange, não, era ótimo, assim, esse livro, assim. que ele mistura E, história, técnica, é, é, tinha aquelas posições para resolver, cada posição uhum. foi daquele campeão do mundo. Poxa, que massa, viu? Que Não, massa. esse livro é ótimo, assim, e, assim, essa base, né, histórica de ver os clássicos, os campeões, é fundamental, né, para qualquer jogador, né? Qualquer jogador que É, quer realmente progredir, ele tem que conhecer a história do xadrez, né? Tem que é. gostar dessa história e aprender com Conhecer o cada estilo do campeão campeão do mundial. mundo, né? Para Isso é adquirir também. Mas importantíssimo, né? Então, esse foi um livro assim que realmente me marcou bastante, né? Quando ele levou lá para casa. Tem vários outros devorou livros todo que ele, levava. devorou todo. Eu vi todo. Assim, eu não lembro se eu vi todas as partidas, tudo assim, mas eu lembro que eu peguei cada campeão mundial lá do início e vi cada um, assim. E realmente é um dos livros assim que eu achei bem importante. Ô, Hiroshi, você acha? Veja que é uma pergunta muito pessoal. Você acha que se você não tivesse jogado xadrez Uhum. e alguém desse um livro de xadrez de iniciante, será que ia ser tão simpático quando você já tem uma experiência de iniciante e depois vai ler um livro e sente aquele universo crescer no conhecimento? O que é que você acha? Eu acho que a receptividade é muito maior quando você já conhece aquilo, né? Porque Porque você podia tem já a assim, podia necessidade de simplesmente ter e descobrir como não. resolver, É, né? isso, e podia ter passado assim despercebido, né? Como um livro assim, mas como já era algo que eu já gostava, já tinha aquela simpatia, aquele gosto, né? Quando eu comecei a me aprofundar e vi esse universo do xadrez, que era no início era simplesmente um jogo, uma diversão, e depois, né, quando eu vi o quanto é fantástico esse universo, a história, tudo, e aí realmente foi apaixonante, né? Você acha que. Veja outra pergunta interessante. Isso é tudo para o Aham. público que não conhece xadrez refletir. Você acha Sim. que antes de ler o livro de xadrez, a sua leitura era um tipo, mesmo que fosse coisas para o colégio? E quando Aham. você leu o xadrez, você entendeu que você pode ter um outro tipo de leitura que é chamado uma leitura visual, você projetando com mais facilidade as coisas que estão só escritas. Você acha que o xadrez dá esse despertar de dizer, rapaz, como eu pratiquei e tenho ideia, quando ele fala isso, eu consigo visualizar, não é mais só a frase, né? Você visualiza o que ele está querendo falar. Isso você acha que nas próximas leituras das escolas isso facilitava nas construções melhores de forma mental a sua leitura? Eu acho que você ler um livro de xadrez é algo que realmente acrescenta, né? Porque quando eu pegava os livros de xadrez, não é você não simplesmente ler assim aquela leitura que você vai vendo como se fosse É, uma como uma história e vai curiosidade, lendo, né? né? Eu simplesmente quando pegava um livro de xadrez era um treino, né? Então você parava, montava o tabuleiro, estava ali lendo e ao mesmo tempo você é algo bem ativo assim mesmo que você está Os fazendo, né? comentários do autor, né? Comenta e vê uma posição, você para, pensa o que é que poderia fazer naquela posição, depois vê a análise e vai, volta, né? E aí mexendo naquele tabuleiro, vai, volta, entra numa linha, volta assim. Então é algo assim que eu acho bastante enriquecedor, né? O, Principalmente para o jovem, né? Aquele aluno que tem a oportunidade de treinar, de ler um livro de xadrez assim, com o tabuleiro do lado, montando aquela posição, vendo, eu acho que é algo que realmente agrega, né? Que Com desenvolve certeza. bastante, né? E aí, como é que começa aí a sua vida de competições? Não, primeiro, nessa Uhum. época que você aprendeu, você ainda estava na escola, né? Aí, Yoshio no instituto Na lá, escola né? técnica. Que Isso, no agora instituto, é isso. faculdade também.
E aí, como é? No outro ano você entra também no instituto? Foi, exatamente. Eu estava na oitava série, né, o atual nono ano naquela época, e é justamente o ano que você pode fazer, né, um vestibular para ingressar lá, que é para ingressar para fazer o ensino médio lá, né, o médio Entendi. técnico. Então, isso me deu até um incentivo maior para prestar aquele concurso, né, aquele concurso Ou, ao mesmo vestibular, né? tempo, se forma com duas coisas, faz o técnico, depois faz o superior e ainda continua na equipe, E viajando, ainda treinando entra e na com equipe de professor xadrez. ainda, né? Com o professor, exatamente. Então, Pô, que assim, foi um massa. grande incentivo. Eu lembro que Yoshio já estava lá e eu, assim, naquele ano me dediquei bastante a estudar para conseguir a vaga, né, lá dentro da escola técnica, né? Imagina a Eu motivação que fui, foi. assim, estudei bastante, eu lembro, assim, nunca tinha estudado tanto na minha vida até aquele momento, né? Até, assim, a oitava série você não fez aquele vestibular ainda, né? Então É, foi um você momento que administra, né? Porque passa, com aquele sete já momento, passa, tal, mas no é, curso é diferente, eu tem que sempre ser os fui, eu melhores, sempre né? fui um bom aluno, assim, né? Mas eu estava bem empenhado, né? Para aquela prova, né? Tanto que quando eu fiz, assim, foi uma das maiores notas, assim, do vestibular geral, né? Que legal, olha É, aí, ó. eu Ah, lembro rapaz, que então a gente tem que eu botar me uma dediquei vara de pescar bastante. assim nos Enems aí pro pessoal. Ó, aqui, ó, o xadrez aqui, ó. É. Hoje em Mas que dia, né, tem um massa. circuito escolar, né, e tem muita gente, assim, que vê, né, que está no ensino fundamental, vê o pessoal da escola técnica, a gente lá organizando, vê os alunos lá, e o pessoal, poxa, eu quero entrar lá também. Aí o pessoal justamente tem esse incentivo também, né, hoje em dia. É. Continua. E me diga uma coisa, eu fico imaginando o seguinte, quando você entra lá e agora vê turma de nível bom e tudo, eu fico imaginando que foi uma subida meteórica seu nível, né? Uhum, cresci Porque agora é o bastante, quê? né? Tem equipe forte, tem Uhum. técnico. Eu fico imaginando assim o prazer que era de, ao invés de ir embora para casa, ainda continuar mais um pouco, umas análises, umas Ah, coisas. então, eu lembro de estudar no turno da manhã, né? Passava a tarde, assim, com o pessoal, a gente lá Pô, na sala de xadrez, é assim, muito bom, né? Esse era sentido um de prazer, grupo, uma alegria estudar muito junto, grande, né? né? E, assim, eu lembro que eu já tinha ido quando eu estava na oitava série, né? Eu ia lá algumas vezes, né? Que eu estava fazendo um preparatório também, eu fiz um curso Certo, preparatório para ingressar, né? No, no no curso. IFPE. E o cursinho era do lado do IFPE. Então, às vezes, eu largava de lá e já ia. Que era dos servidores lá mesmo, né? Tem um É. cursinho dos próprios servidores de lá, da Associação dos Servidores, né? Que faz um preparatório lá. E eu saía de lá e ia, né? Me encontrar com o Yoshio. A Pô, primeira aula deve de ser. xadrez que eu Rapaz, eu assisti acho que você foi foi dessa muito forma. privilegiado aí nessa sorte, porque joga, relaxa com xadrez e ainda melhora. Eu acho que né, Uhum. potencializou tudo, não foi à toa que explodiu sua nota. Ah, sim, Porque porque, primeiro, estudar satisfeito é muito bom. Uhum, Segundo, sim. ter mais um objetivo, dizer, além de fazer o curso técnico e superior no mesmo canto, eu ainda permaneço mais tempo ali em contato com xadrez e com livros. Poxa, que coisa Uhum. fantástica. E eu E acho o que Yoshio, ele me Yoshio levava ficou já. muito Uhum, contente, né, quando você sim. passa, né? Ah, ficou bastante, né? Ele e toda a família assim, meus pais, né, também ficaram bem Quem é felizes. Eu mais fiquei emotivo, você ou bem ele? feliz. Eu sou mais. É? É. Ah, rapaz, porque eu sinto Yoshio um cara de sentimento bem nobre, então é uma pessoa que parece Ah, ser ele bem é emocional. bastante. Mas aí, vocês como Uhum, irmão, tem aí, sabe quem é mais, né? Que uhum, legal. E me diga é. uma coisa, e agora quando é que você começa a entrar nos torneios mais fortes, pernambucano, classificatório? Fala um pouco agora como foi esse impacto, porque até aí você diz, poxa, Uhum, estou me deleitando aqui, estou melhorando, mas sem uhum, conhecer ainda as lendas, né? uhum, E, e aí como é que é o impacto, né? uhum. Como é que foi? Eu Conta aí. lembro todo o início da minha carreira, assim, né, do xadrez foi dentro da escola técnica, assim, foi a grande base, né? Eu lembro que quando eu ia para lá, assim, visitar, que eu te chamava, ó, vamos lá um dia para conhecer e jogar com o pessoal. Eu lembro, a gente era bem capivara assim mesmo, né? Eu lembro,
Quando eu fui jogar lá, eu lembro assim, fui jogar com assim, eu joguei aquele 4, aí o outro é 5, né? Não, eu tava de negras, ele é 4 e eu é 5, né? Aí ele dá aquele dama H5, aí eu, eita, sim. quer dar o mate pastor. Então vou me defender, né? Aí dou aquele G6. Aí ele toma o peão, Perdeu a torre. dá o cheque e perdeu a torre. Então era nesse nível quando começou, né? Bem amador mesmo. Mas assim, a gente jogando entre nós, tendo aula, eu lembro da primeira aula que eu assisti lá, também lá na escola técnica com o professor Kenny, foi uma aula de bispo bom e bispo ruim, aquele conceito, Ah, foi legal, bem, legal. bem legal. E a gente foi treinando dentro da escola técnica entre nós, já começava a comprar livros e treinar e melhorar de nível. Então, o primeiro contato que eu tive assim com um jogador assim de elite mesmo, assim, jogador de alto nível, foi uma simultânea que o Marco Asfora foi fazer lá na escola técnica, né, convite do professor Kenny. Então, ele foi fazer lá, eu acho que foi em 2009. Como foi a sensação agora de você jogar? Que com certeza você jogou, né? Eu joguei, assim, eu ter jogado já foi uma grande honra, porque não era aberto para todo mundo, né? Então, o professor selecionou, assim, aqueles alunos que estavam em melhores condições para fazer bonito pro mestre, né? Para não ser aquele monte de pessoal que estava começando e não dá nem trabalho nenhum, assim, né? Acho que foram 16 pessoas que estavam lá, a gente fechou lá no auditório. O mestre achava assim que ia ser bem mais rápido, né? Mas durou várias horas. Ele ganhou de quinto, assim, eu não lembro se era 16 mesmo, mas ele ganhou quase todas, né? Só empatou com um dos Poxa. nossos jogadores lá, né? E eu lembro assim que a minha partida, eu não lembro assim a partida toda agora, mas eu deveria ter anotado, né? Que seria já algo assim para se guardar também. Mas eu lembro que na partida, assim, eu achei que tinha ficado igual, assim, aquele final, né? Não tinha perdido nenhuma peça, tudo, tava aquela quantidade igual de peões. E ele pressionando ali no final, né? Pressiona ali, ganha um peão e começa a Eita, desmoronar, assim, a posição, né? aí o castelo Uh, de carta cai todo, né? é. Mas, assim, eu já... naquele momento, né, eu senti, assim, uma emoção grande, né? De estar, pô, tô jogando com um mestre Fide, um jogador, assim, histórico no xadrez pernambucano, xadrez nacional, né? Como é o Marco Asfora. E aquela sensação, né? Eu dei trabalho ao mestre, né? O sonho do Capivara, né? A satisfação é dar trabalho ao mestre, né? Se eu, poxa, eu senti, poxa, levei até o final e só perdi no final, não perdi E assim você percebe rápido. também, Hiroshi, que quando o iniciante, eu digo isso para os meus alunos, faça o máximo de jogar logo com um grande mestre, com um mestre filho, que você desarma totalmente. Depois que jogou com um grande mestre, um pensado, um clássico, você Uhum. acaba com medo. E aí é só querer melhorar Sim. e se esforçar, porque tudo é novo. Então, uma coisa é você Uhum. jogar entre os Sim. amigos, depois jogar É. com o mestre, depois jogar com um grande mestre. Então, no xadrez há essa frase que é assim: jogue o máximo que puder com gente forte, porque depois que joga com um grande mestre, aí acaba todos aqueles medos, e daí para frente ou avança ou fica naquele Uhum. mesmo nível e fica satisfeito. Então, você sentiu que houve uma barreira ultrapassada ali para você? Uhum, com certeza. Deve ter Porque tinha ficado aquele. nervoso na primeira partida, Com né? certeza. Certamente. Assim, Inquieto, tal, porque você, poxa, eu tô jogando contra um jogador que é um mestre, você acha que é, tá aquela distância assim, intransponível, mas quando é, você é. joga assim e sente assim, é claro que se eu fosse analisar hoje a partida, haveria uma série de erros que estaria de um E nível que eu naquela não época faria não hoje, assim, via, né, né? daquela época. Mas, assim, naquele momento eu pensei, poxa, eu joguei com o mestre, fui até o final com ele, então é, é algo que você sente aquela sensação de, poxa, eu posso chegar lá, né? Se eu me esforçar, se eu correr Isso. atrás, eu sei que
é possível, né? Não é aquela distância mais toda assim de você achar que ele é aquele deus do xadrez que vai acabar com você em 5 jogadas, né? Não, é verdade que você diz. E outra coisa, o xadrez, como não tem o dado, porque quando você tem um elemento da sorte, você pode ter a técnica como for, mas se o dado não lhe Sim. ajudar, não adianta. Então, É o verdade. xadrez, ele dá essa sensação, fui esmagado, mas eu sei aonde eu errei, vou melhorar, não sei o Exato. quê. Então, você não se sente literalmente destruído, né? Mas, lógico, a primeira Isso, é. partida assim é treme, fica nervoso, e Uhum, quando é. acha que está tudo igual, está tudo bom, e na verdade é Uhum. só uma questão de tempo para quebrar aquilo ali, Isso, que é. requer E foi na outros simultânea recursos. ainda, né? Assim, É, a gente ainda para ver, poxa, como é o mestre é forte, né? Ganha de todo mundo assim, jogar com todos, e era só os melhores alunos, né? é. Mas, assim, a sensação foi muito boa, né? E só que naquela época, assim, a gente não disputava muitos torneios Oficiais, oficiais, né? né? Torneios FIDE, né? Hoje em dia a gente já vê diferente, né? Assim, a gente vê que quando o aluno já está assim, é, já tem uma noção boa do jogo, a gente já coloca ele para jogar os torneios Isso, oficiais. isso. Porque ele perdendo, ele tem aquela experiência, ele vê onde errou, a gente analisa as partidas, né? Naquela época a gente ficava com muito receio assim de jogar os torneios feed, de tal, não, vou me preparar melhor, tudo vou quando tiver melhor eu jogo. E o primeiro torneio oficial que eu joguei só fui jogar em 2011, Foi mesmo. né? Então é bem recente, Foi, né? Essa experiência, né? eu demorei bastante, né? Eu entrei na escola técnica em 2009, joguei os jogos, a gente se preparava muito para jogar os jogos entre os IFs, né? Que era Ah, tá os entre os institutos. jogos Tem os entre os campeonatos institutos, né? brasileiros, é verdade. Isso tem uma tradição bem forte lá, né? E assim, a própria escola, o incentivo maior é, é desses jogos, né? Ah, tá. E aí, como é que vocês foram aí? Chegaram a competir, ganharam alguma vez aí o brasileiro? Como é que foi? Que era uma equipe forte, viu? Não, então, a gente jogou, o primeiro que eu joguei foi em 2010, né? Em 2010, na verdade, eu joguei para substituir Yoshio, né? Certo. Porque a data do torneio, dessa competição interna dos IFs, que foi o Regional Nordeste, ele chocou com a data do vestibular da UPE. Entendi. Então, a equipe era de 3 pessoas na época, era por equipes, né? Seria Yoshio, o Avner e o Arthur, né? Outro amigo nosso que atualmente Certo. está em Brasília. E Yoshio e Arthur foram fazer o vestibular da UPE, Avner só ia fazer o da UFPE, aí foi jogar o torneio. E foi eu e outro amigo nosso, o Douglas. A gente foi jogar essa competição. Então, em 2010 foi eu, Avner e Douglas, né? Foi a primeira competição que a gente foi assim, com aquela responsabilidade maior de estar lá representando o instituto. E eu lembro, eu joguei muito bem essa competição. A gente na estratégia, eu fui na mesa 3, né? Que, assim, para o público, né? Assim, na competição, teoricamente, né? Quem joga na mesa 1 são 3 pessoas, né? Por equipe, os 3 jogam, né? Então, mesa 1 seria o mais forte, mesa 2 o segundo mais forte, mesa 3 o terceiro mais forte, né? Se for seguir a ordem da mesa, seria naquela época Avner, eu e Douglas. Mas aí a gente preferiu trocar os tabuleiros para jogar na 3 e ter mais aquela garantia de vencer na mesa 3, Certo. né? E eu lembro que nessa competição eu consegui na mesa 3 vencer todas as partidas, né? Eu fiz Poxa, 100% de que massa. aproveitamento, então eu fiquei bastante satisfeito, né, com o resultado, né? A gente não conseguiu ser campeão naquele ano, a gente ficou em terceiro lugar, Foi né, em bom. 2010, Quantas foi um equipes resultado tinham? bom. Não lembro agora, Umas aquele ano 20? não foram, não eram muitas não, porque era cada estado, né, é uma equipe, né? A gente Então, era do sei lá, umas IFPE, 7? eram umas 6 equipes por aí Ah, naquele certo. ano. Entendi. Aí foi em Quer dizer, 2010, ficaram na metade depois, então, né?
Ficou mais ou menos ali. Mas assim, já foi aquele primeiro, foi a primeira medalha do masculino que a gente tinha conseguido. Eita, que foi a tua, né? Já foi isso, já foi uma vitória, assim, né, pro Instituto, pro professor Kênio, né? Poxa, eu Que imagino antes o ele Kenio, a ficava lá em alegria sexto, dele. sétimo. Então, Kênio já foi uma alegria da gente estar conseguindo, né, chegar lá. Então, isso foi em 2010. Em 2011 e 2012 a gente não teve a competição, né, entre os institutos, né? Que foi quando mudou o governo, aí estava refazendo o orçamento, tudo. Aí não teve 2011, 2012. Em 2013 voltou. Aí em 2013 a equipe foi Yoshio, Avner e eu. A gente tava bem assim Aí já confiante o da caldo equipe, já né? Aí ficou disse mais não, grosso agora a agora, gente né? vai jogar para ganhar, né? A gente tá treinando, tá com a equipe forte e naquele ano, 2013, a gente teve uma luta muito boa, assim, a disputa muito forte, os outras equipes também, e a gente acabou ficando em terceiro lugar de novo, Poxa, né? mas tinha mais gente Foi, dessa vez, né? tinha, e as equipes, assim, estavam bem, bem fortes, assim, né? O pessoal da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Era o que Norte e ficaram em Nordeste ou primeiro e era o segundo. brasileiro? Esse era o Nordeste. E Ah, engraçado certo. que já o Nordeste, né? Quem ganhava no Nordeste sempre ganhava no Brasileiro. Nessa época Ah, aí, que assim. O interessante. Nordeste era até, se brincar, mais difícil do que o brasileiro, porque o que ganhava, o que classificava do Nordeste, estava sempre ganhando o brasileiro, né? Que era. Entendi, O brasileiro era só os campeões de cada regional, né? entendi. Então tava Ok. uma competição bem acirrada. Uhum. E tem mais alguma coisa aí para a gente? Então, aí dessa competição, né, dos IFs, foi um dos momentos, assim, bem relevantes, assim, para mim, né, que a gente tinha essa competição, assim, era um grande motivador para a gente treinar, né, a gente treinava o ano todo para essa competição, né, depois começou o Bolsa Atleta lá da, do Instituto, né, que dava um valor de uma bolsa para a gente poder investir, né, Poxa, que em massa! Nunca tive treinamento. isso na época de É, escolar. Eu tinha que comprar e na época, a assim, a gente tinha roupa, uma tudo. bolsa, dividia para 3 pessoas e fazia aquele negócio, depois aumentava para Poxa, que duas. coisa massa. Mas era muito bom esse incentivo e dava aquela responsabilidade. Pô, tem que treinar o ano todo Isso, para chegar lá e exatamente, exatamente. fazer valer. E eu lembro que em 2014 foi o último ano que eu competi pelo IFPE, né? E naquele ano a gente foi jogar o regional. A equipe agora, em vez de 3 pessoas, era de 5 pessoas. E o Chio e Avner, eles tinham já se formado. Né? 2013 foi o último ano que eles jogaram. Em 2014, só eu que tinha restado assim daquela leva de jogadores, né? Daquela geração. E eu estava com a responsabilidade de agora de ser o capitão da equipe, né? Então, os novos da equipe, né? Hoje são jogadores fortíssimos, né? Que é Lucas, Silento, José Ricardo, Gabriel Araújo. E tinha outro menino do interior, né? Mas na época eram todos muito verdinhos, né? Então só eu que estava com aquela experiência, né? Naquele ano, a gente jogou lá o regional e eu pude me sagrar campeão do individual, né? Pô, que massa. Pela E segunda vez, foi. né? Não, da outra vez não existia a competição individual, né? Só Ah, existia tá. o por Entendi, entendi. equipes. E eu tinha ficado. Aí tinha jogado terceiro tabuleiro, né? Dessa vez eu tava. Teve essa competição individual, né? Eu fui campeão e assim, a equipe do Rio Grande do Norte naquele ano também tava bem forte, né? Tinha o Israel Smith, que hoje tem uns 2,100 de rating, tinha o Alisson Muniz também, que tinha sido campeão brasileiro escolar, também era um jogador bem forte, assim. Eu lembro que eu joguei com ele na última rodada desse torneio, né, no individual. Quem ganhasse ia ser o campeão. Foi uma partida, assim,
bem dura, né? Mas eu consegui reverter, né? No final mesmo, né? A partir dali e consegui ganhar. Então foi um momento assim bem importante assim, porque depois daquele ano, né? A gente também jogou o brasileiro, né? Esse foi no regional. No brasileiro joguei também, eu fui vice-campeão no brasileiro. Então foi um resultado bem expressivo, né, para a gente do instituto, né? E depois daquilo, o instituto começou a dar bastante valor ao xadrez, né? Porque tinha conseguido ser campeão, ouro no regional, vice-campeão nacional, né? Então começou a investir bastante, né? Aumentou o número de bolsas, patrocinava nossas viagens Que assim para incentivar o legal! pessoal a Parabéns, treinar. Então parabéns, assim, Instituto Federal, com parabéns. isso, né, os novos jogadores tiveram assim bem mais oportunidades, né, do que a gente teve lá, né? Porque a Motivação, gente né? Porque sente isso, apoiado. motivação, a gente também incentivando, treinando o pessoal. Então, hoje a gente tem vários jogadores formados, né, dessa época de novos investimentos a partir daquele ano, né? Então, foi um grande marco assim para a gente lá no Instituto. Ok. Então agora o público deve estar dizendo, poxa, só falaram aí de partida, de torneio, agora a gente vai conhecer uma partida dele. A gente vou Uhum, compartilhar aqui a tela e ele mesmo vai analisar, eu vou perguntar algumas coisas que eu não entender e ele vai explicar uhum, aqui. Então vamos aqui fazer o compartilhamento de tela aqui. Então, fala um pouco aí essa. Deixa eu botar aqui na versão para ele ficar maior aqui. uhum, Então, cadê? Peraí, deixa eu afastar aqui algumas coisas aqui. uhum, Peraí. Opa, agora. Que aí eu sei onde é que está aqui, o que, aonde está cada coisa. Então, uhum. vamos ver aqui a partida. Então, você está jogando de pretas com o Então, eu Vitor estou jogando de Firmino, né? pretas Conta um contra pouco o Vitor Firmo, né? conta um pouco aí qual era o momento nesse aí, que rodada era, é, se você já tinha jogado com ele, como é que foi isso Então, aí? como eu disse, o primeiro torneio que eu tinha jogado FIDE foi em 2011. Naquela época, o sistema de formação de rating era diferente, né? Tem aquela questão dos blocos que tinha que fechar tudo. E eu lembro que, assim, eu só tinha jogado aquele torneio em 2011 e depois não joguei torneios oficiais de 2012, 2013 e 2014. Né? Na época aqui em Recife a gente assim, tinha mais o torneio Nordestão, né? Que tinha uma vez por ano. Eu não tinha participado desses anos. Em 2011 eu tinha jogado só um torneio na Paraíba. E quando eu fui jogar isso em 2015, eu não tinha rating feed ainda, né? Tá aparecendo Então, foi aqui 1802 em aí, Recife, mas no isso é Hotel CBX. Jangadeiro, né? Uhum. Então esse era, assim, praticamente meu primeiro torneio, assim, oficial, né? Tinha jogado esse em 2011, mas, assim, eu tava reestreando, né? Ainda não tinha formado Entendi. meu rating feed, tava reestreando, assim, torneios oficiais, mas eu tava com essa experiência já de anos jogando xadrez, né? E principalmente nessas competições é, de nível escolar, mas aí tava jogando agora com gente grande, né? Então, E, ó, assim, pessoal, como é que a gente vê aqui a força? Só basta olhar aqui no nome, ó, o Vitor Rocha, 2093, quase 2.100, e o uhum, Ricardo Hiroshi com 1802. Então, às vezes, pessoal, o Ricardo falou agora, não se iluda com o hater. Às vezes a pessoa não teve muito tempo para desenvolver, mas teve experiências fortes e tudo. E aqui é um tipo de situação que ele não tem obrigação nenhuma de ganhar, mas ao mesmo tempo ele sabe que pode ganhar por causa do ritmo que ele tá, né? uhum, Então vamos ver aqui a sim. partida. Exatamente. Eu estava vindo assim, vindo dessas boas participações, né, nesses jogos do Instituto Federal, né? E o Vitor Firmo, né, hoje mestre nacional, ele tinha acabado de ganhar um torneio lá na Paraíba com participação de 6 em 6
no Bob Fischer, né? 6 em Então, eu 6, sabia pessoal, que... para vocês que não sabem, é ganhar 6 partidas em 6 rodadas, que é o total do torneio, né? Então ele fez 100%. É isso que ele está Então, eu dizendo. sabia que era um jogador, assim, muito forte e que, assim, eu lembro que, acho que foi a partida da manhã, né, que, se não me engano, era a terceira rodada, e tava vindo, assim, dizendo, pô, amanhã eu vou jogar contra o Vitor Firmo, que é hoje, assim, é um grande amigo meu, mas na época, assim, não tinha tanta intimidade com ele, só conhecia, ó, esse cara lá de Natal, universitário, tá jogando muito forte, e então tem que ter bastante cuidado, mas como você disse, né? Eu não tinha hate, ele era um jogador já bem forte, não tinha responsabilidade nenhuma, mas sabia que eu tinha, né, esse potencial de tá jogando para ganhar, né? Ok, vamos ver os Então, eu joguei lances a defesa aqui. siciliana no Ele já SC5, na saiu um época. pouco dos livros para testar mesmo É, como é que você ia se sair, né? na época ele estava jogando esse sistema com B3, né? Eu tinha Ah, ele já visto. estava com esse hábito, né? Eu tinha visto já que ele estava jogando isso, né? Na época eu não tinha assim uma preparação boa assim de aberturas, de abrir ali a base de dados e ver assim, mas eu vi algumas partidas na internet, assim, nos sites assim, né, para ver assim o que é que o pessoal tava jogando, né, contra É. isso, né. Aí eu pensei se ele jogasse com bicho B2, fechar a diagonal com E5, cavalo C6 e algo do tipo, né. Ele jogou logo esse F4, né, e ataca lá cavalo F6, desenvolve, ataca o peão de E4. Aqui, ó, pessoal, para vocês verem aqui, ó. Tá atacando o peão, tá? Isso. Usar esse recurso para vocês verem aqui. Uhum. Defendeu. Cavalo C3. E6, né? É uma forma assim. Eu tô meio naquela, né? Ainda vou ver para onde Vai tirar o desenvolvo, bispo, né? Vou D7, tirar o fazer o roque bispo, e isso. esperar para ver Então é um aí o que é lance que vai bem acontecer, flexível né? ainda, né? Para ver. Uhum. F3, cavalo C6. Aqui, ó, Vem pessoal, tem que cavalo. tirar, tem Uhum. que botar um bispo aqui, porque de repente ele joga um D4 desse aqui, com a ameaça depois de vir aqui, e esse cavalo tá Isso, já começa a cravado, né? pressionar. E tem É, também, às vezes, jogando por aqui, para quando tomar, vem com o cavalo e ficar com uma certa dominância aqui de ataque. Então, esse lance é um preventivo, né? isso. Vá corrigindo se eu estiver falando errado Não, aí, o que aham, você não, puxou, né? Aí o que eu pretendia era mais assim, de abertura eu tinha, ó, se eu sair ok da abertura, tá tranquilo, assim, né? Não é nada assim, tinha feito uma preparação para jogar, Esse é nada o muito tipo de profundo, lance que né? a gente diz assim, tá pedindo satisfação pro bispo. Toma ou volta, né? Tô questionando o bispo, né? Tomou. Tomou, tô Reforça pressionando de na novo, ó, F4. pessoal. São duas peças atacando o peão e apenas uma defendendo. Deixa eu botar noutra cor aqui. Uma defendendo. Então, quando você tem dois ataques e apenas uma defesa, se você não botar outra defesa, você perde a peça, tá? Defendeu. A sensação que está Defendeu. dando é que ele está administrando e tentando ver algum detalhezinho que você ocorra aí, né? Para ele aproveitar, né? Isso. E por enquanto, assim, Não tem nada para se nada. aperrear, né? É. Dama C7 é um lance bem flexível, assim, né? Esse Você. aí eu botaria um pouco de duvidoso. Qual é a ideia desse? Uhum. A ideia desse é tá evitando o cavalo indo para G5, né? Porque nessa partida aqui, né? Eu tava com ideia, né, de jogar bispo E7 e rocar grande, né? Aí se fizesse Ah, tá. isso O com o ponto cavalo indo para F7 fica G5, fraco para um ataque, né? exatamente, o Certo. ponto F7, né? Então eu Ficaria retiro a fraco. dúvida aí, tá certo. Ele está concentrando as forças ali, né? Uhum, Ah, legal. Aí eu Você fiz o agora plano que era puxa justamente rocar. E esse H6, né, ele já prepara de certa forma para jogar futuros G5, né? ataques, Torre Eu posso até, G8, inclusive, com a ideia G5. de sacrificar o peão também, né? É. G5 direto. Esse é Assim, um tipo de preparar mais um jogo pouco, né? bem, Uhum. bem dinâmico, pessoal, porque as brancas vão atacar na ala da dama, as negras na ala do rei, só que o detalhe, eles ainda não vão atacar porque o centro está móvel. Toda vez que o centro está Uhum. móvel, tem que ter muito cuidado quando for atacar nas laterais, porque
quando você é atacado pela lateral, o melhor contra-ataque é no centro. Então, talvez a ideia seja bloquear primeiro para depois ir em cima de uma das alas, né? Vamos ver aqui como é que foi. Ele tá querendo realmente saber o que é que você vai fazer. E você veio para romper aí o centro, né? Chamou para a responsabilidade. Como é? Vamos bloquear tudo ou vamos abrir aqui o centro, abrir, né? Exatamente. Eu estou tomando a frente, mas comenta aí se eu falar alguma coisa que não for o que você... Não, tá dentro Pronto, aí, ó. tudo. Bloqueou. Então, Aí agora ele vamos ver aqui o que fecha. é que vai dar. Sai. Interessante. Ele quer jogar o F5, né? Ele pode jogar com essa ideia de Gostei desse F5, seu né? lance cavalo B6. Porque esses dois peões aqui... Deixa eu marcar aqui para o pessoal ver. Esses dois peões aqui, eles incomodam muito. Deixa eu botar outra cor. Incomoda muito essas ocupações das casas centrais, né? Isso, me dá um espaço bom, né? E tira, assim, essas Então casas você de tira o desenvolvimento pro cavalo de cavalo, né? D7, porque qualquer coisa tem a torre para abrir, e você futuramente, dependendo da hora, pode jogar, deixa eu tirar essa cor, pode jogar para cá e passar o cavalo por aqui, e de repente começar a dar trabalho, não sei. Está muito superficial o que eu estou Foi falando, exatamente mas esse plano que eu fiz, né? eu nem Usar vi a o partida, viu? Só D4, tô... jogar D4 e entrar com o cavalo ali. Aí ele Rapaz, começou uma que lance expansão, né? provocador. É como se ele dissesse, eu quero botar o seu cavalo no D7, né? Isso. Aí e começa a expandir já na ala da dama, Olha, né? olha Então, aí, ó. para não voltar o Olha cavalo, aí, olha aí o que a gente falou. Ataque na lateral, ataque no centro. Então, com certeza, teria que as brancas bloquear para poder tentar algo pela lateral. Agora começa, é a força de quem faz mais pressão, né? Ficando interessante a partida para você. Neutralizou o cavalo. Ah! Olha que interessante. Olha que interessante, pessoal. Vê só. Analisando a longo prazo, a pessoa diz, poxa, mas ele deu um bispo, né? Mas só que é o seguinte, se trocar esse cavalo por esse bispo aqui está mais forte, viu? Porque o bispo aqui, ele tem poucas opções aqui para poder se movimentar. Ao Esse mesmo foi, tempo acabou que sendo o qualquer coisa tema. aqui, você sai por aqui também. Então, É. mesmo aparentemente seu bispo estando limitado, se você troca o cavalo, eu acho que você fica um pouco melhor e com contra-ataque, né? Mas vamos ver, tá tudo Sim. muito precoce ainda. Ou você quer comentar alguma coisa aí que você Não, já... então, esse foi justamente o tema que acabou decidindo, assim, na partida, né? Outra coisa, ó, às vezes as pessoas dizem, Piscator, como é que você faz isso sem ver as partidas? Não, é Sem ver porque... antes, né? É porque eu estou fazendo uma análise estática. Então eu digo, ó, se botar uma peça ali, botar uma coisa assim, tá ganho, mas não é tão fácil assim, né? Mas você tem Sim, que com ter essa certeza. visão estática e a dinâmica, que é o que ele se lembra, é exatamente quais são os planos de movimento e a ordem das coisas, porque se você trocar a ordem aí, você se ferra. Então, vamos ver. Eita, agora E aí o instalou. que eu pensei é justamente, eu tenho um cavalo numa casa muito boa, né? E Cavalo que chato, viu? tá Porque não pode jogar ameaçando entrar ali em D3, não então pode tá. jogar aqui que toma de passar aqui. E ele está muito forte. Veja como fica fácil. Vou até botar aqui para ser mais dinâmico. Vou botar verde como positivo e aqui, ó, apenas essa atuação e essa. Agora, quando a gente vai mapear o verde, vou botar o verde aqui, a gente tem Quantas casas, né? Ele tá. muitas casas. Até aqui sustenta para Uhum. sustentar um peão, apesar que não pode agora jogar porque cai o peão de E6, né? Mas Isso. tem um raio de ação interessante. Vá lá, continue. Eu estou gostando da partida. Agora, detalhe, viu, pessoal? Isso é partida clássica. A gente está analisando de maneira rápida, mas tudo tem que ser muito detalhadamente analisado. Porque um erro aí se ferra, né?
Isso, é a partida pensada, né? Rapaz, ele quer O ritmo mesmo que a eu ala gosto da mais, dama, né? né? Uhum. Partidas pensadas mesmo, que é o xadrez sério mesmo, né? São partidas pensadas, né? Então, Eu ele acho essa continuou, né, posição sustentando aí, esse esse plano. lance dele aí, é um pouco longo para o que ele quer, né? Sim, é porque não tem nada claro assim como ele Vai romper, romperia, né? né? É. Isso, para abrir as colunas para O ter máximo o que ele ataque poderia mesmo, né? fazer de imediato, botar um peão aqui, depois botar um cavalo aqui, mas está tudo sustentado aqui, né? Porque aqui, Isso não tem botar no nada assim vermelho, botar no de, vermelho, porque tem um de defensor aqui, imediato, né? né? Esse seu É, cavalo, ele na verdade impera até na defesa, mesmo estando bem centralizado, né? Então eu não vejo nada demais nisso, não. Mas vamos lá. Agora, olha só, bate aqui é. e bate aqui, ó. Deixa eu fazer o Bate desenhozinho. na torre, né? Tem que jogar o torre C1, né? Que é um lance já bem passivo assim, né? Ele agora tem que jogar o torre de F C1, ou não? Deixa eu ver se tem como. Tem que jogar, né? Isso, tem que jogar, é praticamente único, né? Isso. Ó, agora eu vou dizer pelas minhas palavras. Eu acho que aí você Uhum. deu um suspiro, não deu? Do tipo assim, agora as peças dele estão restritas na ala da dama, e agora parece que aquele G5 parece que começa a brilhar um pouquinho, né? Mas tem que Foi calcular. exatamente isso, né? Porque antes de jogar a partida, né, eu tava assim, receoso, tava assim, pô, tô jogando aqui com um Eu vou cara tentar que eu apagar sei aqui para que eu eu não sei que ver é mais nada, forte, porque né, às naquele vezes momento, eu, né? mas eu não olhei Uhum, não o G5, mas eu olhei agora, vi, eu digo, sabe uma coisa, deixa eu apagar porque eu não quero, porque sim, me estimula mais assim. Rapaz, mas que cavalo forte, hein? aí deu aquela confiança, né? Porque, como você disse, o que vale não é o rating, né? O rating não decide partida, né? O Não, que e decide outra coisa, partida é a viu, que as posição e os pessoas lances, têm que né? Isso. entender. Ah, fulano tem um rate alto. Sim, mas ele é um ser humano, às vezes ele teve um problema em casa, não tá bem hoje. Uhum, Porque o profissional sim. no xadrez, ele não está 100% toda hora, não. Então, Uhum, lógico, os campeões do mundo se preparam de maneira muito séria, se isolam, com certeza. né? Dedicação total, mas eu digo assim, às vezes você tem outros problemas, e isso não diminui, não, mas também é o encontro de É. você estar bem preparado e outro estar um pouco mais pensando Exatamente. em outros E assim, torneios. quando a gente joga com um jogador, né, quando tem essa diferença de rating, aquele que está com rating menor, ele normalmente para e pensa, diz, essa é a partida que eu vou dar o meu máximo para jogar com Porque aquele você cara ali. sente que a posição está lhe ajudando, né? E se o jogador com rating maior, na cabeça dele assim, for, posso jogar qualquer coisa que com esse cara eu ganho. Então ele tá menosprezando. Não É, que isso tenha acontecido assim na partida, não é isso. é, Mas assim, tô falando de maneira geral. é. Mas e nessa balança, aquele jogador mais forte ele não dá seu máximo, porque ele menospreza. E aquele jogador mais fraco no rate, ele dá o seu máximo. Então naquela balança ele acaba passando o jogador mais forte nesse momento, né? Esse é um tipo de posição que é assim. Eu acho que agora você tem certeza que está melhor, né? Você tem Isso. certeza. Uhum. Não tem Nesse ganho momento de eu já tinha. imediato, mas você sabe que agora é o momento que você leva mais Que eu tempo podia para jogar para ganhar. decidir, Isso. porque se errar, só conceituar de maneira posicional, você tem que calcular também se vale a pena Uhum, entregar, sim. se não vale. Então, o que é que você pensou aí nesse momento, as opções? Então, nesse momento, chama bastante atenção, né, o lance G5, né? Eu tá jogando, vamos dizer, jogando para cima, né? E já Ou é abrindo a assim, coluna, né? Se ele isso. tomar o peão. E Ou outra assim, coisa, se também. ele defender Uhum, o peão de F4, também você toma e bota a torre em G8, né? Vai com tudo. exato. Uhum. Tem essas ideias, né? Pensei também o lance bispo E7, né? Assim, para poder jogar, né? Entendi. Sustentar o G5. Ah, legal, legal. Mas eu acho que o G5 direto era mais flexível, né? Até dava a ideia assim Mas de. você jogou? Apesar de já ser. Eu digo flexível assim, de. Apesar de já ser um lance que decide, né? Toma uma decisão, né? Movimento de peão não volta, né?
Mas ele dá a ideia de eu posso tanto tirar meu bispo para G7, né? Ou como para E7, né? Ainda. Eu acho que o G5, veja, eu concordo com você, tem o bispo E7 e o G5, mas parece que o G5 ele exige abertura para mais peças entrar em jogo, né? Uhum, sim. Você jogou, bem jogado. Lembra quanto tempo gastou para fazer esse lance? Não, agora eu não tô. Já Mas deve faz ter muito gasto aí tempo uns assim a 10 minutos, partida. não? Não, com certeza. É um Porque tem lance que. que você não É, pode jogar assim porque ele sem, aparentemente, para sem quem joga reflexionar muito bastante, né? ping, quem joga muito ping, percebe logo o lance, mas É. tem que fazer análise, porque vai que entra numa tática aí, você conceitua Uhum. mal, aí bota tudo a perder. Vamos lá. Eu estou achando muito legal essa partida. Olha só. Aí, veja, pessoal, essa é a experiência, ó, bota para trocar, né? Bota para Exatamente. trocar para Uhum. diminuir a pressão. Para resolver o problema, né? Esse cavalo em Gostei G3 é desse um problema lance, forte. gostei, Uhum. porque é como se dissesse, ó, se tomar, eu tomo agora com o peão de F. Então, E decida aí. se vai tomar meu peão ou se vai. Uhum. Tomou. É Agora, aquele. agora seu bispo vai ser um monstro. Deixa eu É ver aquele agora. chamado lance intermediário, né? Eu não troquei o cavalo de cara, né? Tomo logo o Lógico. peão, se ele tomar, e, e Rapaz, eu tô depois. com a Uhum, tendência, veja, eu não tô nem sim. calculando, viu? Uhum, Eu tô muito simpático. Eu estou entre bispo E7 e bispo G7. Deixa eu ver aqui. uhum, O E7 é porque, mesmo você tomando, boto a segunda torre de D8 em C8 e depois em G5. Acho bem interessante, mas não sei se ainda é possível isso uhum. a longo prazo. Mas eu achei bem interessante isso aí, viu? Bem interessante. Deixa eu ver se a torre primeiro indo. A torre também é interessante, porque é um ataque direto, né? É, Eu gosto do essa torre posição tem G8. vários lances, Eu né? iria o seguinte. Eu iria em Torre G8. Vamos lá? Vamos ver como é Uhum. que eu fui? Não, ele tomou. Eu tomei logo Explica a agora, decisão, né, explica agora. Eu não... de tomar. Vai lá. E aqui entra um dos pontos, né, que você falou logo Ah, sim, do bispo nessa mal contra o partida do bispo bispo. bom. Ah, Isso. tá. E meu bispo vai jogar, né, agora bem, né? Eu vou pressionar esse peão de E5, né? Ó, vou fazer um negócio legal para quem está assistindo. Ó, pessoal, Uhum. vamos botar as peças ativas. Essa está ativa, vou botar verde. Essa está ativa, está verde. Essa está ativa, porque qualquer rompimento aqui, nesse peão Isso. aqui, Tá bem ela sustentado. está ativa. Esse bispo não está ativo, vou botar vermelho. Uhum. Não, vermelho, cadê aqui? Vermelho. E essa torre ainda não está ativa. Então, aqui está inativo, aqui está inativo e aqui está inativo. Dessas três, eu acho que o pior aqui está essa torre, a torre de A. Uhum. Mas a posição me parece o torre. Eu não sei agora se eu quero torre G8. Jogava um torre G8 aí, né? H5 para pegar um duplozinho aqui, não, mas não sei. Tá, agora eu estou em dúvida. Como é que foi agora? Uhum. Deixa eu clicar. O que é que você pensou aí? Aí eu pensei bastante assim, né? Se jogava pensando, né, nessa pressão em cima da coluna aberta, né? A coluna de G, né? Para tentar algum ataque, né? Em cima aí da ala do rei. Bem, de início Ou, você tem aquela ideia, né? Jogar aqui, depois jogar aqui e pressionar aqui o peão, né? também. Assim. Porque é E um pensei ataque logo nesse de. bispo, né? É. Porque aí você libera agora o bispo em E7 e depois torre G8. Não sei se é obrigado a ser esse primeiro, né? Mas eu também não gosto do bispo vindo para cá, não. Não acho legal essa casa para o bispo, não. Eu joguei essa ideia do bispo G7 mesmo, né? Jogou mesmo? Poxa. Foi. Agora, tá, porque tem um ataque direto aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Uhum. É como se fosse o seguinte, o que você está me dizendo no jogo é como se dissesse assim, ó, pescador,
qualquer outro lance aí podia dar muita opção. E aqui eu estou pressionando ele obrigatoriamente a se defender. Então você está conduzindo o jogo, né? E assim, Me o corrija, estilo viu? de Eu estou jogo que eu analisando jogo de maneira bem... O estilo de jogo que eu tenho mais é um jogo mais posicional, né? Então, assim, normalmente quando tem que tomar uma decisão, se eu puder, se eu tenho assim uma decisão de eu vou jogar para dar um ataque de mate, claro que se a posição tiver um ataque, vai ser jogado, né? Pressionar. A gente joga o que for melhor da posição. Entendi. Vamos lá. Torre é 1. Ah! Vai entre Olha! escolher entre dar um ataque. Isso é Olha muito como a coisa de. começa a ficar interessante, É. pessoal. Aí a primeira pergunta, ó. E não pode tomar não para cair o peão de E6 com a torre aqui? Não. Sabe por quê? Aí eu vou botar no vermelho aqui, ó. Porque tem, ó, a dama solta aqui. Deixa eu botar noutra cor. A dama solta aqui, ó. Quando toma, ela fica descoberta e a dama toma de graça. Muito legal esse lance. Você calculou isso Então, quando deu o bicho pro G7, tenho certeza. isso, exato. Porque eu tinha pensado, né? Se não Você sempre tivesse tem que esse ver qual os lance, com lances da frente, certeza né? você Isso. é capaz de não ter dado o lance bicho G7. É. Porque para bispo E7 a resposta era óbvia, né? Você É, vai vir torre A1 defendendo. E qual o próximo lance depois disso? Aí eu pensei, né? Esse é, F6, né? Aí qual o lance do adversário, né? Ele é não pode e o bom tomar, é né? que esse Então, é o eu tô tipo de ganhando esse posição peão. que quando você analisa, você diz, agora eu quero ver ele, como ele vai resolver isso, né? Exato. Aí eu disse, não, então joga esse lance e aquele peão tá caindo, né? Mas ele tem esse lance intermediário, né? Bem interessante, né? Porque Qualquer coisa é quando ele cheque, joga né? esse dama G4, que eu tinha calculado também, né? Ele tira da cravada e ao mesmo tempo tá ameaçando meu peão de E6, né? E agora, quando ele toma o peão de F6, ó, são duas peças agora atacando aqui, ó. Tá? Uhum. Então esse lance tinha sido Uau! calculado também, porque eu sabia que não ia ganhar o peão, né? Se ele jogasse corretamente, que era o esperado, né? Mas nessa sequência, né? A dama dele, ela não se sustenta na casa de E6, né? Depois vai vir uma torre aí para expulsar. Mas dessa forma, né? Eu vou ter esse peão passado forte, né? Nessa coluna E, né? Que eu vou estar Outra coisa podendo interessante que eu avançar. percebo é que quando você toma o peão, você reforça o centro, tem um peão passado, e quando ele toma em E6, esse cheque, que aparentemente pode ser assustador para o iniciante, ele ajuda o rei se proteger mais na ala da dama e fica as Uhum. torres livres para atuar agora, tanto para atacar a dama, como também para jogar F8, G7. Então, Isso, é o tipo já de posso peão desenvolver. envenenado, que Uhum, ele não perde na hora, mas ele vai uhum. carregar um peso grande de tempos perdidos, né? E detalhe, Exatamente, eu já vou desenvolver ó, minha torre, né, ganhando duas o tempo em cima peças da ainda dama. atrasadas. E todas as suas peças agora se ativando, né? Uhum. Detalhe para esse bispo, né, que ele não vai conseguir Bonita se partida, desenvolver daí, né? viu? Bonita Uhum, partida. Muito bonita partida. Tomou. Olha só, o rei indo para a toquinha, se uhum. protegendo. Ele E aí agora esse movimento quer. é um É. movimento assim bem importante, né, para Eita, ele. esse lance é muito bom, porque eu esperava, talvez, de maneira rápida, não vi o Torre D6, eu Você achava que pensa podia logo o ser torre A8, torre, né? ter F8 para depois F6, mas eu gostei dessa Uhum, ideia, porque quando uhum, você joga ela aqui, a torre já vai para F8 e a torre de F8 só vai ser o apoio, né? uhum. Olha só, olha só. É como se Exato. ele dobrasse as torres de maneiras invertidas. Uhum, Então, ao invés, olha, deixa eu voltar aqui que é importante. Ó, pessoal, a tendência é assim, assim e puxar essa. Isso é a tendência do pingueiro.
Então, esse tipo de lance demonstra que ele fez uma análise interessante. Se eu vou dobrar as torres, que tal ganhar um tempo? E agora ele puxa o F8. E agora a torre dele entra em ação. Pode entrar agora em G6, pode entrar em F6. Nesse momento, assim, já estava bem claro para mim que o meu Você plano da domina, né? partida, Você né? tem domínio tudo É, agora. mas estava bem claro que o plano da partida não seria assim um ataque dobrando as Direto. torres É. direto no rei, né? Seria realmente investir em cima desse meu peão passado, né? Rapaz, Que era o meu trunfo aí da partida, assim, né? Qual era o problema de deixar a dama aí? Não, não é melhor puxar a torre, não? Lá de A? Não entendi, mas... Sim. Acho que a ideia era dar esse sustento assim, né? Não, agora você Maior, tá mas melhor, acabou me né? dando a oportunidade, de estar dobrando logo as torres, né? Mas assim, eu ainda tenho que resolver o problema de como eu vou avançar o meu peão, né? Porque se Rapaz, eu não boto a torre conseguir... na Uhum, sétima e boto a dama em F7 e passo pro lado da ala do rei com a dama. Ou uhum, H5, alguma coisa, e começar a pressão mesmo. sim. Não sei se dá Você tempo, já viu? tem, O que você você fez. já tem esse estilo mais de pressionar. Eu gosto de ir na jugular, entendeu? Uhum, sim. Eu já tinha Como é essa que tá ideia o mais tempo do... aqui? Como Uhum. é o tempo aqui, hein? Você tem condições de lembrar assim como é que tá o tempo? Não, assim, nessa Que essa não é partida uma eu não... partida de 10 minutos, não. Isso aqui é uma partida Não, clássica. isso. Então, Uma eu acho que partida vocês já estão aí clássica, né? com Uma hora e 10 meia com minutos 30 minutos de faltando, acréscimo para 20. cada. Isso. Mas, assim, nessa partida eu administrei bem o tempo, assim, não tive problema, assim, de estar com problema de apuro de tempo, né? Que é um problema que eu É. tenho, Mas assim, ele já estava tive com várias apuro do partidas, tempo. né? Não, ele também, assim, estava administrando bem, né? É Certo. mais, assim... Ó, pessoal, outra coisa interessante do jogador mais forte, você vê que ele sabe que tem uma pressão, mas ele dá lances que você tem que dar os melhores para continuar na iniciativa, porque ele sabe que qualquer erro vira tudo, né? E assim, eu posso estar na posição superior, mas Tem que trabalhar. como eu vou ganhar, né? Isso, como vai sair disso aí, né? Ele vai simplesmente jogar, né? Buscar trocar as peças agora, né? Agora Se aí, deixar, né? E assim, e meu peão tem que ainda ver ainda como é que eu vou conseguir, né? Tá avançando, né? rapaz, vamos ver como é que dá isso aqui. A ideia desse, né? É Você quer, apoiar justamente o avanço do peão, né? você está querendo avançar mesmo ali, né? Olha só, talvez, eu estou com as ideias, quando eu pensei daquele Uhum. torre lá, Do, de conseguir fazer isso aqui, né? Uhum, Mas eu sim, não para sei se pressionar em dá G2, tempo, não. sim. Não sei se dá tempo. Olha só como o bispo está com problemas para sair, né? E É. você A melhorando. ideia desse, Agora né? está O ameaçando bispo dele agora. aí, ele tá mais Ajudando ativo do você, que né? lá em B2, né? Ajudou agora a avançar o centro, né? Mas esse bispo ele tá mais ativo do que em B2, porque aí ele tá meio que prendendo a dama na defesa do peão também, né? Não, tudo Então, bem, mas quando jogar o E4 aí, você dominou tudo, né? isso Tá é. tudo Não, a dominado ideia é agora. justamente essa. Olha, A ideia do eu lance digo assim para os meus é alunos, avançar ó, sabe E4, o que é isso. esse peão aqui? Vou botar ele em verde. Uhum, Deixa eu botar aqui, em verde. Sabe como é que eu chamo esse peão? uhum. Esse daqui é o corredor de 100 metros. Se ele entrar aqui, meu amigo, para parar essa criança aqui, Pra parar, é complicado. E detalhe, ainda... Opa, não saiu a seta. Então, eu não sei se esse... Poxa, é porque o dama O C6 Nizovic, né, no livro do meu sistema, ele fala, né, do peão passado, é um ladrão que tem que ser parado. trombadinha, né? Trombadinha. É, Agora ele começa os ataques, né? Aí você tem que coordenar ele direitinho isso aí. ele dá lances para estar pressionando, né?
Eita, caso olha, erre, olha, né, a qualquer posição coisa. tá tão Isso. interessante, e olha como a tática vai surgindo, ó. Isso ele, nessa hora aí você dá o lance e sabe que é mais uma pressão, quer dizer, tem que agora tem que ver. Eita, aqui tá interessante aqui. Se jogar lá, ele toma o peão e cai o peão de C5. Uhum. Ah! Tchan, 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 tchan. Será que dá? Ah, tá falando o quê? Do bispo H4, né? Não, não, bispo H4 não. Eu tava Ah, pensando numa foi. coisa mais maluca ainda. Deixa eu ver se tem uma tática aqui interessante. Porque o bispo H4 tem um G3, né? Que é meio chato. Isso, tem o G3, é. Aí, assim, ele pode trocar a dama, toma, e depois joga G3. O bispo tem É. que voltar. E na conta aí tá caindo peão aí de E5 ou de C5. Aí não dá certo, não. É porque é o seguinte, deixa eu te dizer qual é o que é que eu estou pensando. Vê se tu acha interessante. Torre F2. Deixa eu ver se tem continuação isso. Não pode tomar que leva cheque e cai a dama. Tá ameaçando mate. E agora? Não, mas não tá defendendo lá em G2, a dama? Sim, Ainda. tudo bem, mas ele também não pode tomar, né? Uhum. Porque o próximo lance É. vai ser bispo G5, aí eu já tampo o mate. Não, tampo o mate não dá não agora, peraí. Não Torre dá, lá. porque tem dama XC6. Uhum. Ô, rapaz, será que não tem não aí? Rapaz. Tem não, né? Tem não. Mas se jogar simplesmente. Não, eu não vi nada, não. Eu simplesmente acho que torre F1, Porque acho que. é, Uhum. é que ele bota para trocar as torres, né? Também, né? É. Agora não sei. Eu acho que não, não dá E não. aí, assim, aí tava. Ah, É. tá. É melhor. Esse é muito mais seguro. Aí, assim. É. É. Agora ele Só partiu que para aí, correr, né? assim. Aqui eu avanço, né? Mas ele tá tomando em H6, batendo nas duas torres, né? Aí vai ser um problema que eu tenho que tomar uma decisão aí, né? Porque nesse momento tá as duas torres atacadas, tem que tirar o bispo para mover, para ligar as torres, né? Mas no momento que eu tiro o bispo, ele tá trocando a dama. Então, assim, esse foi um lance que eu pensei bastante, né, durante a partida. D3 parece ser Porque interessante a princípio, né? Porque se toma, leva eu um tô cheque e cai a sacrificando um dama. peão. Eu tô sacrificando um peão, né? Uhum. Ah, você fez esse, né? É, E o D3, qual, será que é interessante? qual professor você falou? Esse aqui, ó. Não, mas aí tá caindo a Mas eu torre dou de cheque e F8, ganho a do sua chefe. dama. Olha que interessante. Não, Ah, a é outra torre, a de F8. cheque! É cheque! É É, de cheque F8 que com cheque, estragou. isso. Ô, rapaz, estragou a É, partida dele, rapaz. Graças a Deus você não deu aí não meu lance. dá. É o perigo do ping, né? O perigo do ping. Você joga sem. É, é o perigo do ping. Perfeito. Aí tu jogou qual? Esse foi. Ah, sim, Mas assim, porque eu acho que esse defende foi o o. lance que. É, Concordo o com peão de você. É C5. É. mais, vamos dizer Acho que assim, é esse foi mais o lance que eu mais sólido, né? pensei durante a partida, né? É mais sólido, É. concordo. Porque eu O meu sacrifiquei foi. o peão de H6, né? Ele tá com dois peões passados ligados. Mas assim, eu tô investindo no meu peão passado, né? Seu bispo tá muito mais O, forte do que o dele. o Muito. de é. Olha Isso, só, tem olha esse fator assim só. que é decisivo, né? Ó, pessoal, quem quer aprender como ganhar com esses avanços de peões unidos, deve ver as partidas de Filidor, tá?
para entender isso. O pessoal fala de Nisovitz, aí é importante e tal, mas Nisovitz estudou Filidó, tá? Filidó, quando dizia o peão é a alma do Não, é xadrez, muita sempre gente na época bom. não Uns entendia o que era aprendemos que com ele outros. falava. Ele já dominava essas estruturas. Que pressão, hein, a posição. Esse aí foi o lance que, assim, tirou... Era as últimas chances que ele tinha, né? Acho que era É porque tá a trocando torre entrou na essa torre de sétima, né? F4. Depois desse lance, assim, a partida já tá completamente decidida, né? Porque agora vai ficar totalmente na defensiva, né? Ah, Aí tá é. corretíssimo. Você vê que a torre fechou a saída do bispo, né? E você esmagando mais, né? Nunca mais sai a torre daí, se não cai o peão. Agora tem que sustentar os peões. Ó o passeio do rei, ó, para bloquear Deu lá uma os peões. oscilada aqui na internet. Eita, que Ô, interessante esse professor, lance deu uma dele. oscilada aqui na... Ah, tem uma cilada? É aqui? A cilada? internet. Ah, deu uma Aí, oscilada na internet, desculpa. é, Deixa eu voltar então. isso, deu uma oscilada na internet, isso. Ah, sim, Volta eu aqui. pensei que Foi o eu momento tinha dado que uma vacilada na partida aí. Vai eu lá. entrei com a torre na sétima. Certo. Isso. E agora C3. Eita, 2 peões passados. 2 peões passados. Aí, né, ficou aquele tema do Zugzwang, né? Quando joga Literalmente assim. agora, se mexer E o rei, ficou joga a sem torre lance nenhum, né? C7 e ou toma a torre ou leva o D4. D2, né? É bonitinho esse D2, porque ele toma sua dama e ele faz dama e depois recupera a torre, né? E aí os peões dele não conseguem se mover, né? Impressionante O como você bispo não sai, bloqueou a torre isso. tá presa. Boa partida, boa partida. Isso. E Eita, aí foi. Esse é o problema da peça atrasada, né? Eita, aí foi. Aí é só. Eu digo o seguinte, que esse é o tipo de posição que a pessoa joga para ir esfriando a cabeça, porque ele já sabe que já está perdido, né? Agora tem que ter cuidado com esses peões passados, mas está tudo dentro do acordo. Boa partida, boa partida. Mas tá, e aí abandonou. Foi. Deixa eu E botar nesse aqui, finalzinho, né, deixa eu botar assim, eu aqui que eu lembro. faço muito com meus alunos utilizando esse automático, só para dar uma revisão rápida. E Sim. depois a gente vai comentar mais a partida e entrar na parte do xadrez emocional. Boa partida, boa partida. E foi, assim, uma partida que, dentro da minha carreira, assim, né, foi bastante Importante, né? significativa, né, esse torneio. Foi o torneio, eu formei o rating de 2080 de rating, né, nesse torneio. E E essa você fez partida 2,80 nesse torneio, foi? foi isso. Uau! Foi o meu rating já saiu assim. E foi uma partida que deu bastante confiança, né, para mim, assim. Eu disse, pô, consegui ganhar de um cara que joga forte, né? É possível, E né? isso. Aí no mesmo torneio, eu lembro que eu joguei com o mestre filho da Paraíba, né? O Chiquinho, né? Da Chiquinho. Paraíba. E empatei a partida com ele também, assim. Então já deu aquela confiança, né? De tipo, ó, posso jogar contra qualquer adversário aqui e posso ter chance, sim, né? Posso jogar para ganhar, né? Se a posição tiver melhor, né? Eu jogo para ganhar, assim, contra qualquer tipo de adversário, né? Boa partida, eu gostei da sua partida. E assim, essa partida mostra muito, assim, também do meu estilo, sabe? Esse lance A5, aí agora sim, mostra muito Não teve aperreio, bloqueou a daquilo que eu jogo, posição. né? Eu jogo muito, assim, essa é a melhor forma, assim, que eu gosto de conduzir a partida, né? Um Conduzir a partida, posicional assim, clássico, né? mais posicional, não Com pensando, assim, tanto sempre no caos, explano do né? Tanto caos. adversário.
tem assim, né, jogadores modelo, né, o Capablanca, o Karpov, né, o Karpov, aquela profilaxia um dos temas que eu gosto muito, assim, né, de ter essa profilaxia de Parabéns. Vou parar aqui de não compartilhar. dar tempo, né, não dar chance, né, para o adversário ter aquele contra-jogo, né. Que Tem gente legal. que gosta mais daquele estilo, né, de se arriscar, de É, tudo, aquele ataque fulminante, parabéns, mas boa eu jogo partida. muito nesse estilo, assim, né. Vitor Firmo, a gente quer lhe entrevistar também, viu? Ah, chame o Vitor Firmo, ele É, é pessoa ele é meio assim. tímido, fala lá com ele lá e tudo. Ah, Você não, vou falar com ele, assim, ele é uma diga a ele, ó, pessoa Biscator tá sensacional. doido para te entrevistar, é Ele tranquilo é e tal. ótimo. E Uhum, vamos entrar agora na parte da pergunta maluca, que é para o público aí uhum, conhecer um pouquinho dele. Como é a pergunta maluca? Eu já vou dizer a história. Ele ganhou um prêmio do universo, é uma história fictícia, e ele vai ter que resolver como conduzir bem esse presente. E ele vai ser imortal, não vai precisar mais se alimentar, necessidades fisiológicas, não vai envelhecer mais, vai ser imortal e imutável. Só que ele tem que escolher 3 coisas no xadrez. Então, as 3 coisas é o seguinte: vou botar agora um pouco mais difícil, que ele já se preparou, é um uhum. jogador preparado para as Ah, perguntas malucas. Então, é o seguinte: você vai ter que escolher uma das 3 alternativas. Então, você vai ser eterno, imutável, e só pode escolher uma dessas 3 alternativas para viver o resto da vida. Veja só que agora eu vou mudar para você. É o seguinte: você tem que escolher de 3 campeões do mundo quem você quer conviver jogando, analisando e falando de xadrez eternamente. Olha as opções. Vou botar gente, já que eu já entendi seu estilo, vou botar gente que você naturalmente pode gostar. Você pode escolher Capablanca, pode escolher Karpov, ou você pode escolher, deixa eu ver um aqui, Petrosian. Pronto, são 3 autoquilates, todos campeões do mundo, né? Capablanca, Petrosian e Karpov, todos campeões do mundo, e tudo posicional. Agora peguei ele. Ele está. Então é o seguinte: lembrando que o que importa para o público não é se é Karpov, né? É o argumento que você vai dizer, porque esse vai lhe fazer bem na eternidade, tanto jogando, conversando e tudo. Então, tente ver o máximo de argumento que você sente no seu coração que vai lhe fazer ser feliz eternamente. Vai lá. Isso aí pegou Rapaz, pesado. ele estava Porque preparado. se fosse Tá? entre um e o outro, eu prefiro, não, gosto mais desse estilo e tal, mas É, é. realmente são 3 jogadores modelos, né, de referência, assim, para mim, né? Lógico, pessoal, que ele não conhece pessoalmente, mas ele vai dizer pelas análises das partidas, aquele que ele se identifica, e o que a gente quer é que ele se sinta bem, tá? Não pode ser uma decisão que ele Escolheria pode daí. enjoar no futuro, né? Então, para isso, ele vai falar em hipótese, porque ele não conversou, ele não conhece, tá entendendo? Ele Não pode tive a dizer, não, oportunidade Capablanca ainda. eu acho que conversa melhor, talvez Karpov é mais calado, não sei. Então, ele vai criar aí um argumento, mas uma coisa que a gente tem que olhar é que o importante é ele ser feliz na eternidade. Vai lá. Escolheria aí o Anatoly Karpov. Certo, explica aí. Anatoly Karpov, né? Um dos argumentos, né, para escolher ele é que ele é posterior aos outros, né? Então, isso já faz assim dele. Se eu quisesse conhecer o Capablanca, eu pergunto pro Karpov, e aí, Karpov, o que é que você achou do Entendi. Boa Capablanca? ideia, boa Já ideia. Quer tem dizer, ele isso, já né? é um acúmulo de vários posicionais. Com Legal. certeza, né? E assim, aluno da escola de Botvinnik, né? Ele com certeza Ah, tem aquele conhecimento dos clássicos todos, né? Estudou desde do muito início, né? interessante Do seu xadrez. argumento. Achei muito interessante. E além disso, né? Fala assim que o Karpov, ele é uma pessoa que
pode conversar de tudo, né? Acho que foi o Leitão, ele já falando assim, né? Já teve contato pessoal, né? Que diz que o Karpov é uma pessoa que conversa sobre qualquer coisa, Muito né? Como você interessante disse, sua colocação. Tá certo. para a eternidade, né? Ele é uma pessoa que Perfeito, eu acho que você arrematou fala com de chave tudo, de né? ouro. Gostei de ver. Sim. Quer dizer, se tem um mais antigo que já conheceu e já estudou esses, então eu já quando me Já entroso com ele, pega. já Uhum. pego aperfeiçoamentos. Ah, sim, é Interessante. verdade. Parabéns, gostei do argumento. Valeu a pena, Olha. pessoal. Valeu a pena. Mas olhe, ele fala que é difícil, mas veja como ele solucionou bem. Parabéns, Uhum. parabéns, parabéns. Bem observado. A gente não sabe, né? Mas está bastante razoável esse argumento. Muito bom, gostei de Uhum. ver. Então vamos agora entrar a parte do xadrez emocional, que é Uhum. você se lembrar, tem que ser um momento só que você ainda não falou, um momento que foi muito especial para você, mas muito, não pode mais falar da simultânea de marcas fora, alguma coisa que foi muito especial no xadrez, uma viagem que fez, ou aí conheceu fulano, um jogador forte, ou um jogador forte lhe elogiou, ou você viu uma jogada brilhante, não sei, algo que você diz, ó, oh, Piscator, isso eu nunca mais vou me esquecer do xadrez. Uhum. Deixa eu ver. Já compartilhei assim alguns momentos, né, que foram É, realmente bem marcantes, né? Teve muitos momentos assim, muitos torneios lá em Natal, que é uma cidade assim que nos recebeu, né, de braços abertos, e acho que é, boa parte, né, do que eu tenho hoje eu construí lá também vários amigos, né? ah, Entre legal. eles Você o tem próprio vários Vitor amigos Firmo, lá, né? Que legal. o pessoal lá da Clube de federação de lá, né? xadrez, Que essas hoje coisas. o Igor Macedo está como o presidente da CBX, mas que era o presidente Isso. de lá, né? Recebia muito a gente, né? O mestre Iaque Macedo, né? O mestre internacional. Eu treinei também durante 1 ano e meio, mais ou menos, com ele. E teve um momento, né? Que eu joguei um torneio lá, aberto lá acho que foi um aberto de carnaval lá, no ano de 2016. E eu tava jogando contra o mestre nacional Iaque Macedo, né? Que era um jogador assim de categoria muito acima do meu nível, né? E naquele momento tava bem no torneio, né? Disputando contra ele. E teve um momento da partida, né? Que foi uma das partidas que eu pensei em mostrar aqui, que eu tava numa posição boa e, e ele repetiu um lance e eu joguei, ele repetiu, foi naquela, repete 2 vezes e eu pensei, né? Se eu repetir de novo, a gente empata, mas eu tô na posição melhor. Então, qual a decisão que eu tomo, né? Aí eu pensei e disse, eu vou jogar para E, ganhar, né? Eu tô jogando contra o cara que eu sei que é muito melhor que eu. Que ele, inclusive, me dava aula, né? Mas naquele momento eu joguei assim e lembrei, né, do que ele sempre falava, né? Até durante as aulas. Ele sempre disse, jogue o que a posição pedir, né? Você se... não empate só por empatar, assim, a partida, né? Se você jogue até o final. Mesmo que você perca, aprenda com aquilo, né? Ou se você é um jogador mais forte, né? Eu perdi várias partidas assim, né? Eu era um jogador de rate maior, jogava com um jogador de rate menor e quando era uma posição empatada, eu tentava forçar e perdia a partida. Naquele momento, eu parei assim e disse, pô, tô na posição melhor. Então, eu joguei um lance diferente, que ainda mantinha a vantagem, né? Disse, vou jogar para ganhar. Naquele momento, né, que você acredita, né? Você para assim e pensa, tipo, tudo que você já trabalhou até agora, você para assim, olha, eu acredito no meu potencial, eu posso jogar para ganhar. Acabei empatando a partida, cheguei no momento da partida que estava realmente tinha uma sequência que dava uma vitória decisiva, né? E realmente arremataria a partida, mas eu não vi o lance porque já estava em apuro de tempo, né? Porque um jogador experiente feito esse, ele no momento que está inferior, ele coloca problemas para você, né? Então ele sacrifica um peão e
ficou com alguma pressão e acabei gastando bastante tempo para solucionar, né? E acabei não vendo assim o momento que ganhei a partida, mas ficou igual depois e a gente empatou a partida, né? Mas aquele momento assim, né, em que eu tenho a chance de repetir, mas eu escolho não repetir, porque sei que a partida, a posição é superior, né? Foi algo assim bem marcante, né? O Aí, que pô, dá para vai no perceber coração. pelo que você fala é que foi um momento onde o tempo parou e o empate, mesmo podendo ser antes, esse empate jogado lhe construiu bem melhor. Com certeza. Porque Porque, você assim, ultrapassou o limite do seu próprio o limite, né? empate com ele, já com um mestre internacional, Já é um mérito. 300 pontos a mais, já era um mérito muito grande, é um resultado, assim, fantástico. Mas eu ter a coragem, né, de enfrentar o mestre, ele me oferecer empate naquele momento, assim, né? E eu dizer, não, eu tô na posição superior, eu vou Muito bonito jogar para esse ganhar, momento. né? E eu acho que ele ficou orgulhoso de você. Eu Uhum, acho que ele ficou sim. orgulhoso, Não, porque ele é essa é um uma professor característica do fantástico, jogador assim. lutador, né? Não, eu Uhum, vou pagar para aprender, né? Se é que eu estou errado é, nas análises, e aí, pelo menos, isso. você não achou a vitória, mas conduziu para o empate, e aí foi um empate, não mais Foi um por empate. comum acordo, né? Que bonito, Isso. muito um momento muito. Eu Uhum. imagino o congelamento que foi dessa Sim, reflexão, né? passa muita coisa na cabeça, assim, né? É, Porque você pensa, pô, e se eu perdesse a partida, né? Você pensa naquele momento, se eu jogar algo diferente, perder a partida, eu podia ter pego um empate. Mas mesmo se perdesse, olha né? que Uhum. interessante da sua história. Você falou das competições, a gente mostrou uma partida, as pessoas agora sentiram mais você, e você dá um depoimento desse que reforça realmente o seu estilo. Uhum. muito legal, muito rica essa Uhum. experiência. Eu acho que Uhum. quem tiver aluno é bom botar para ouvir isso aqui. Quem está começando a competir, que gosta de empatar rápido, é bom ouvir um Não, depoimento assim, o desse, né? xadrez, assim, trouxe muita coisa, assim, para minha vida, né? Assim, eu vejo pô, uma decisão dessa, né? Que, assim, é numa partida, na competição, né? É algo que na vida a gente toma as decisões, né? E para e pensa, será que eu não vou arriscar? Eu posso conseguir algo a mais. Eu posso, vejo que Parabéns, eu posso parabéns conseguir pelo. algo, né? Eu vou Então, dizer, algo assim. esse momento seu foi bem diferente de muita gente, viu? Vai ficar aí Sim. gravado aí na cabeça Uhum, das pessoas. E agora a gente chega ao final, que é onde você vai se despedir, deixando aí uma mensagem e agradecer já a você pelo carinho, pela abertura do uhum, coração. E eu vou dizer, ficou muito legal essa entrevista, porque a gente lhe conheceu na sua uhum, história, lhe conheceu no uhum, início dos torneios, viu uma partida com seu estilo e com suas explicações. E essa agora especial foi a cereja do bolo que faltou. E eu nem uhum. imaginava que ia ser nesse nível. Foi muito bem escolhida e apropriada para a sua entrevista. Parabéns mesmo. Estou muito orgulhoso de você. Estou muito contente pela pela sua abertura. Deu para a gente sentir como você é. E eu tenho certeza que as pessoas que assistirem no dia que lhe encontrar vai dizer, eu lhe vi e tal, rapaz, que negócio legal, aquela história da reflexão, do empate e tal. Então, pode ter certeza que você vai influenciar algumas pessoas aí, desde iniciante a jogadores mais experimentados, que realmente a grande aventura é explorar o xadrez. E essa é a grande Uhum. coragem, né? Quando às vezes o resultado já é favorável, mas é Sim. muito bonita essa história. E agora você vai dar o checkmate emocional com a mensagem e depois eu vou me despedir do público. Vou passar os recados, fechar a entrevista e ser avaliado por ele, que toda pessoa que dá entrevista eu quero que me avalie. Então, checkmate emocional, o lance é seu. É, tem uma frase, né, que eu gosto muito, que é do Garry Kasparov, né? Para mim, o melhor jogador de todos os tempos, né? Assim, é uma discussão muito grande, né? Se entrar nisso, é um debate. Só não pode falar para Ribamar, viu? Que Ribamar é ficha. É um debate.
para mim, Ficha é o número 2, mas realmente ficam entre os dois. Certo, Para mas mim. vai lá. Mas o Gary Kasparov, uma Rapidinho, vez... Ribamar, aceita, Ribamar, deixa de coisa, deixa de vergonha. Vamos, Ribamar, vem para cá, rapaz, eternizar a sua história. Tem tanta gente que quer lhe conhecer. Meus alunos, eu falo tanto de tu. Vai lá. E uma vez eu vi uma palestra do Gary Kasparov que ele falou para uma turma que estava se formando, né, na universidade. E ele contou uma história dele, que ele foi campeão mundial mais jovem da história, né? Com 22 anos. E ele diz que no momento que foi campeão, estava recebendo aquela coroa de flores, aquele aplauso de todo mundo, chegou a esposa de um ex-campeão mundial, se não me engano foi do Petrosian, e falou para ele algo do tipo, ó, sua felicidade acaba aqui, porque depois que você já conquistou o seu grande sonho, agora, tipo, você não tem mais o para que lutar, para que correr atrás, sabe? E ele disse que naquele momento, assim, ele falou algo assim do tipo, ele ficou bem reflexivo, tudo, sobre realmente o que é que ele ia fazer da vida dali para frente, né? Já tinha colocado seu nome na história, conquistado o grande sonho, que era ser campeão mundial. E ele fala, né, que a partir dali ele começou a dedicar sua vida, né? Continuou, né, dedicado ao xadrez, lutando e causas políticas e várias coisas assim que ele foi, né, mostrando que o porquê que tinha o porquê de estar sonhando, né? E ele falou a seguinte frase para aquela turma que estava acabando de se formar na formatura dela, disse, né, If you always have a dream, the best day of your life is never over, né? Se você tiver um sonho, o melhor dia de sua vida nunca terá fim. Poxa, que massa, que massa. Então, essa é uma mensagem que eu levo comigo, né? De que nós devemos sempre ter um sonho. Devemos sempre ter sonhos, né? Sempre ter Pode objetivos, até sempre trocar de sonho, mas tem que pode ter, até né? trocar de sonho, né? Se você resolveu, meu sonho era me formar, meu sonho agora, naquele momento, falando da entrevista agora, né? Naquele momento que eu vi a escola técnica, meu sonho era entrar na escola técnica. Mas quando eu entrei, eu já tenho que ter outro sonho, né? E sempre buscar novos sonhos, né? Porque senão a nossa vida ela acaba estagnando e a pessoa fica naquilo ali, mas se a gente sempre tem um sonho, sempre tem algo para que buscar, né, para que lutar, a gente sempre vai estar motivado, sempre vai estar feliz, né? Isso não é, eu falo isso não para o pessoal dizer, não, minha vida agora eu sempre tá buscando algo diferente e não tá feliz com o que tem agora. Não é isso, né? A gente sempre tem que partir de agradecer o que nós já temos hoje e, a partir disso, buscar algo sempre melhor, né? Sempre manter vivo essa chama, né? Esse sonho. Que legal, que legal. Tá vendo, pessoal, porque é bom estar no xadrez. São pessoas assim agradáveis que a gente convive. E detalhe, nós somos gladiadores apenas no tabuleiro, mas fora dele temos um carinho e respeito muito grande, simplesmente porque o outro gosta de xadrez. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Hiroshi, Não, eu pela que abertura, agradeço pela pela a oportunidade, viu, sinceridade. Foi professor? muito legal. Você foi muito suave, vai deixar muita gente reflexiva. E para o público que está assistindo, muito obrigado aí pela participação, pelos e-mails, pelos telefonemas. E não se esqueça, após terminar a entrevista, vocês clica o dedão lá em gostei para eles divulgarem mais gente conhecer o xadrez e essa imagem vai apagar e vai aparecer uma outra imagem onde eu sugiro 4 tipos de vídeos diferentes. Então vai ter vídeos com sequência de aulas para iniciante para você aprender, vídeos com mais entrevista caso você queira, vídeos com mais miniaturas que são partidas rápidas para você ver algumas ideias, inclusive eu analiso algumas posições e tem também outros vídeos. Então, muito obrigado, continue e no final, clica lá
no botão gostei. Se você está aqui e ainda não é inscrito, se inscreve, clica no botão vermelho, depois clica no sino para receber. O sino vai aparecer sempre quando tiver um vídeo novo, ok? Ele vai aparecer em imagem para você se lembrar que tem um vídeo novo no nosso canal. Muito obrigado a vocês por escutar agora essa belíssima história de vida do Hiroshi e dizer o seguinte, que xadrez é jogo, xadrez é esporte, mas antes de tudo a gente é uma família só, simplesmente vinculada ao xadrez, porque gosta de xadrez. Um forte abraço para todos, obrigado e tchau, 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 obrigado. Hiroshi.